Por que se escondemos de Deus? O que fizeram aqueles que se escondem de Deus? O que podemos fazer para não viver uma vida se escondendo de Deus? Esse é o tema de hoje do nosso programa. Entendes tu o que lês? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu o que lês? Um programa onde eu leio o texto, eu explico o texto e nós vamos fazer as devidas aplicações do texto. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez para esta programação. Esteja vindo você da região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro, ou de qualquer outra parte do mundo. Você sempre é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bom, o programa de hoje nós estamos aí com uma temática bem interessante. Por que estáis escondidos? Estamos baseados em Gênesis, capítulo de número 3, versículos de número 8 a 13. Se você quiser acompanhar aí também na sua Bíblia, fique à vontade. É importante você ser um bereano, olhar, vistoriar o que está sendo dito para ver se é isso mesmo que está escrito na palavra de Deus. Eu quero ler junto com você esse texto, tá bom? Então estou colocando aqui na tela. Vamos ler juntos este texto. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. Guarde isso. Escondeu-se Adão e sua mulher Eva da presença do Senhor. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesse? Deus faz uma pergunta. Versículo 12. Então disse Adão: A mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Versículo 13. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então, nesse momento, nós vamos fazer aí uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu me coloco mais uma vez na Tua presença, Senhor, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor, que o Senhor me ajude, Senhor, a poder, Senhor, expor a Tua palavra conforme ela é. Para isso eu preciso de iluminação na minha mente, para poder expor as verdades da Tua palavra. Ilumina a mente deles também, Senhor, para que eles possam compreender e juntos possamos praticar o que vamos aprender aqui, porque a intenção de entender a Tua palavra é praticarmos para termos crescimento espiritual, e só podemos obter isso através da Tua ajuda. Então nos ajuda, Senhor, nos dá graça, em nome de Jesus. Seja um divulgador do canal. Se inscreva no canal, clique aqui, também marque todas as notificações. Deixe o seu like. Quando você faz isso, a plataforma entende que o vídeo é relevante e ela vai mandar para outras pessoas. Deixe o seu comentário e também compartilhe. Clique aqui nesse botãozinho, compartilhar, envie para suas redes sociais ou para o seu status. E também descendo na descrição, você pode vir aqui e participar do meu canal no Telegram. Lá você vai poder acompanhar a leitura bíblica que eu tenho feito junto com as pessoas que participam e também receber outras informações. Seja um divulgador do canal em nome de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então você já sabe o que você precisa fazer e eu tenho certeza que vai ser aí, você vai ser instrumento de Deus para a vida de outras pessoas. Bom, vamos dar prosseguimento aqui. Por que estáis escondidos? Gênesis 3, versículos 8 a 13. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma introdução. Quando nós éramos crianças que cometíamos alguma coisa errada, o que nós fazíamos? Nós nos escondíamos de nossos pais. Por quê? Porque nós temíamos o que iria acontecer conosco. Nós não estávamos preocupados com o que fizemos.
Nós estávamos preocupados com o que ia acontecer conosco por causa do que fizemos. E esse é um grande problema. Porque usando esta comparação, tá? Essa questão da nossa infância, quando nós errávamos, quando nós nos escondíamos, seja na adolescência ou até mesmo na juventude, e se escondia, o que isso demonstra? Que nós estávamos querendo nos livrar da consequência daquilo que nós tínhamos feito, mas, na verdade, o que Deus quer de nós é que nós venhamos nos arrepender. Nós temos que nos preocupar com o que fizemos. Nós ofendemos a Deus quando pecamos, mas muitas vezes nós estamos preocupados conosco. E é por isso que não há arrependimento. É por isso que não há confissão. É por isso que não há restauração. Às vezes vivemos errantes, fugindo. Por quê? Porque não reconhecemos aquilo que fizemos, nós não nos arrependemos daquilo que fizemos e a nossa comunhão com Deus fica comprometida. Deus não quer que eu e você vivamos uma vida comprometida, a nossa comunhão esteja comprometida. Deus quer que nós vivamos uma comunhão plena com Ele. Mas para isso, nós precisamos reconhecer que nós erramos, que nós pecamos, que nós fizemos aquilo que Deus não queria que fizéssemos. E aí começa a restauração. Deus tem algo para a minha vida e para a sua vida, mas nós precisamos reconhecer aquilo que temos feito. Então vamos voltar aqui ao texto que nós lemos e vamos ver algumas implicações aqui. Em primeiro lugar, e ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Então Deus é um Deus presente. Deus não é um Deus ausente, como muitos acham que Deus criou e foi embora. O deísmo. Deus, como um joalheiro, ele dá corda no relógio e ele vai embora. E deixa funcionando sozinho. Não. Deus é um Deus presente. Veja bem, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Ele é um Deus presente em todo momento. Ele não é um Deus presente só em um momento, só em uma situação. Deus é presente em todo o momento. E aí continua dizendo: e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. A pergunta que eu não posso deixar de fazer é: por que se escondeu? Por que o homem e a mulher se esconderam? Se antes do que eles haviam feito, eles tinham livre acesso e estavam ali em contato com Deus diariamente. E aí o versículo 9 diz assim: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes: onde estais? Meus queridos, pense comigo. Deus, em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 9, pergunta para Adão: onde estás? Deus não sabia onde Adão estava? É claro que sabia. A Bíblia diz no Salmo 139 que nós não temos como fugir da presença de Deus, porque Deus ele é onisciente e, ao mesmo tempo, ele é onipresente. Então não há como fugir da presença de Deus. Mas Deus pergunta para Adão: onde estás? Para que Adão tenha uma oportunidade de confessar o que havia feito. Então ele pergunta: onde estás? Se eles estavam sempre na presença do Senhor, por que agora estão escondidos? Por que não estão no mesmo lugar que estavam sempre? Alguma coisa havia acontecido. Versículo de número 10. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim. Ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Abacuque diz: ouvi a tua voz e temi. Mas o temor de Abacuque não é o mesmo temor de Adão. Adão está temendo a Deus porque está receoso do que pode acontecer. E ali está: porque estava nu e escondi-me. Ou seja, ele constatou que estava nu depois de comer do fruto que Deus havia dito que não era para comer. Então agora ele já se sente separado de Deus por causa do pecado. O pecado nos separa de Deus. Versículo 11.
E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Adão, no estado de perfeição, não teria como saber que estava nu. Então, se Adão havia pecado, agora ele sabe que está nu. Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comeste? É um mandamento. Eu te ordenei. Deus deu apenas um mandamento. Podem comer de todas as árvores. Só não vão comer da árvore que está lá no meio do jardim. Dessa vocês não vão comer. Mas eles desobedeceram. Nós podemos ver aqui, voltando o texto aqui para você. Eles desobedeceram. 11. E Deus disse, quem te mostrou que está nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Versículo de número 12. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Ele responde que comeu, mas ele responde se justificando. Adão não está reconhecendo que errou. Adão apenas está dizendo, eu comi, mas foi a mulher que tu me deste. Ou seja, o Senhor me deu uma mulher, essa mulher me deu do fruto e eu comi. Então Adão não se responsabiliza. Agora Deus vai falar com Eva. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Ela está falando a verdade, é verdade o que ela está falando, como também foi verdade o que Adão estava falando, mas ela também não está se responsabilizando no sentido de dizer, eu errei, eu pequei. Então, a serpente me enganou. Ela reconhece que a serpente havia enganado, mas ela não reconhece também que ela havia pecado. Nem Adão reconhece que havia pecado. Então nós estamos diante de uma situação no qual Deus está tratando com eles. E por causa disso vieram consequências. E o último versículo, o penúltimo versículo, diz que, versículo 23, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim, ele e ela, tá? Do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Ou seja, agora não há mais uma comunhão constante como havia. Mas Deus usa de graça. Deus não rejeita o casal. Se Deus tivesse rejeitado, nem eu nem você estaríamos aqui. Por quê? Porque eles teriam morrido com o passar do tempo e não haveria mais nada a fazer. Ou o próprio Deus poderia ter os matado conforme a sentença era declarada, morte. E acabou. Poderia ter impossibilitado Eva de gerar, permitido que eles vivessem até morrer e acabou. Mas não. Deus tem um plano. Deus tem uma obra. Deus não quer o homem escondido. Deus não quer a mulher escondida. Tanto é que o tema é, por que estáis escondidos? E aí isso me faz pensar em outro texto. Qual texto? Provérbios, capítulo de número 28, versículo de número 13. É um texto conhecido que nós vamos aprender algumas lições baseadas neste texto. Já que Adão e Eva, eles não reconheceram diretamente que haviam pecado. Eles falam porque comeram, mas eles não dizem, eu pequei. No decorrer da revelação, é deixado bem claro que quando nós pecamos, nós precisamos nos arrepender do nosso pecado. E eu quero usar um desses textos que mostra isso, que está em Provérbios 28, versículo 13. O que encobre a transgressão nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Vamos parar um pouquinho e pensar aqui nesse texto. Primeira parte do texto, nós vamos dividir o texto em 3 partes. Primeiro mostramos como é que o pecado entrou, como é que Adão se comportou e como é que Eva se comportou diante de ter pecado diante do Senhor. Muito bem, agora estamos usando um texto que mostra que quem peca precisa se arrepender para que ele possa ter novamente comunhão com Deus. Então o texto diz, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Lembre-se de, o que encobre as suas. Aqui a responsabilidade é individual. Quando Adão pecou, a responsabilidade era dele.
Quando Eva pecou, a responsabilidade era dela. Então, mesmo que a serpente a enganou, ela teria consequência. Mesmo que foi a mulher que Deus deu para Adão, que ele disse que foi por causa disso que ele pecou, ele teria que assumir a responsabilidade do seu ato. Muitas vezes nós queremos dar desculpa. Eu errei, mas eu errei por isso, isso e isso. Não. Nós temos apenas que reconhecer o nosso erro. Nós temos apenas que reconhecer o nosso pecado. Porque senão nós vamos viver escondidos. Nós vamos viver essa vida escondido. Escondido no sentido de não querer estar em contato com Deus. Por quê? Porque se sente culpado. Não que Deus não possa estar me vendo onde eu estou, mas eu digo escondido no sentido de não ter comunhão com Ele. E aí o texto diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. A palavra encobrir nesse texto fala de ocultar, fala de esconder. Como nós, quando éramos crianças que fazíamos alguma coisa errada, nós nos escondíamos para tentar se livrar das consequências. E nós sabemos que nossos pais não desistiam tão facilmente. Às vezes, passava parte do dia longe de casa. E quando chegava em casa, pensava que o pai ou a mãe já haviam esquecidos. E quantas histórias eu já ouvi de crianças, adultos agora, contando que pensava que o pai e a mãe haviam esquecido, e quando entrava dentro de casa, às vezes, a mãe até deixava tomar um banho, deixava, às vezes, se alimentar, e depois ia para a correção. Pensava que estava tudo bem. Mas não estava tudo bem. Tinha consequências do que havia sido feito. E nós experimentamos essa consequência diante de Deus, porque a nossa comunhão fica comprometida. Então, o que encobre é aquele que esconde. E é responsabilidade minha e sua não esconder. O que encobre as transgressões. Transgressão é a quebra de um mandamento em um ato de rebelião a Deus. Deus disse: podem comer de todos os frutos que tem aqui no jardim, mas desse fruto, dessa árvore, vocês não podem comer, ou você não pode comer, porque no dia que você comer, vai morrer. Eu sei que aí vai ter quem vai dizer: pastor, mas Deus disse isso para Adão, provavelmente foi Adão que disse para Eva. Tudo bem, mas havia sido dito algo. Eles estavam num ambiente de perfeição. Não havia nada que viesse obscurecer o entendimento deles. Então não tem nem como eu dizer: talvez Eva não entendeu porque ela não teve o entendimento correto. Ela tinha que ter o entendimento correto, não havia pecado. Não havia nada que interferisse na comunicação. Então, na verdade, ela acabou recebendo aquela informação e ela acabou ampliando aquilo de uma forma que o diabo entendeu. Ela não tem convicção, mesmo não tendo pecado, não tem convicção do que foi dito. E aí ele investiu. É por isso que é importantíssimo eu e você conhecermos a palavra. E esse é o intuito do Entendes Tu que lês. Ler o texto, explicar o texto e fazer as devidas aplicações do texto. Então o que encobre é o que esconde. As suas transgressões é aquele que quebra o mandamento, nunca prosperará. Prosperar aqui é ter um bom resultado. Lembra de José? E Deus prosperava José. Você vê isso lá em Gênesis capítulo 37, por exemplo? Deus era com José. Isso é prosperar. É abençoar o caminho. Isso não quer dizer que tudo vai dar certo o tempo inteiro. Mas Deus está com a pessoa. Por quê? Porque a pessoa tem compromisso com Deus. É isso que Deus quer de mim, isso que Deus quer de você. Comprometimento com Ele. Nós temos que ter comprometimento com Deus e às vezes nós nos esquecemos disso e andamos vagando pelos caminhos da vida. Por quê? Porque não estamos reconhecendo o que fizemos. E aí andamos se ocultando, se escondendo como Adão e Eva se esconderam a princípio. Mas Deus não queria o homem e a mulher escondido. Eles erraram, mas Deus estava pronto para poder perdoá-los. No tempo viria, o plano de Deus já estava pronto e viria progressivamente a revelação até chegarmos naquele que assume a responsabilidade pelos nossos pecados. Não foi Jesus quem pecou, fui eu e você.
A segunda, aí nós temos aqui que o que encobre as transgressões nunca prosperará. Vamos ver se esse texto, a base dele em outros lugares. Abra sua Bíblia aí comigo, ou confira comigo aqui. Salmo 32. Salmo 32. Vamos lá. Vamos abrir a Bíblia, vamos verificar na palavra do Senhor como os bereanos. Salmo 32, versículo de número 3 e 4. Olha o que diz o Salmo 32, 3 e 4. É Davi falando quando havia pecado. Enquanto me calei, olha só, o que encobre as transgressões, ou o que encobre a transgressão, nunca prosperará. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão e estio. Versículo 3 e 4. Vamos mudar aqui e colocar na NTLH. Nova tradução na linguagem de hoje. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como sereno que seca no calor do verão. Vamos ver na NVT? Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, é uma decisão, irmãos. Meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Olha as consequências de não confessar o pecado. Dia e noite tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Então você está vendo a consequência e a confirmação, o que encobre as transgressões, ou o que encobre a transgressão, nunca prosperará. Olha o que Davi está dizendo. Enquanto ele não confessa, a vida dele só vai se arruinando. Só vai se arruinando. Mas eu quero colocar outro texto aqui para você. Eu quero que você também marque aí na sua Bíblia. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 17. Vamos conferir o que diz. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. A parábola do filho pródigo. Ele estava ali, Jesus conta essa parábola, e ele mostra que esse filho pródigo que esbanjou tudo, gastou tudo, agora está ali numa situação de miséria, de escassez, precisando de socorro. Mas enquanto ele não confessa, enquanto ele não se arrepende, enquanto ele não muda de direção, a vida dele não melhora. Às vezes nós queremos dar um jeitinho. Eu corro para cá, eu corro para lá, eu tento daqui, eu tento de lá, e Deus está dizendo: ei, está na hora de reconhecer que você errou. Está na hora de confessar o seu erro. Está na hora de reconhecer que você tem andado por um caminho que não é o caminho que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Porque não adianta se esconder. Não adianta, porque eu já estou te vendo. Eu sei de tudo que está acontecendo na sua vida e eu quero restaurar a sua vida. Eu quero mudar a situação da sua vida. Essa mensagem não está direcionada a uma pessoa apenas que não tem Cristo. Não, 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 não. Para nós, servos do Senhor, que às vezes a nossa comunhão com Deus começa a ficar comprometida por causa de coisinhas que nós vamos cometendo e vamos achando que não tem nenhuma relevância e vamos deixando hoje, amanhã, depois de amanhã, e a nossa comunhão com Deus está ficando a cada dia comprometida. O chamado de Deus na minha e na sua vida fica comprometido, porque às vezes eu quero fazer do meu jeito e não do jeito que Deus quer que eu faça. Então nós estamos vendo aí claramente o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Davi, no Salmo 32, versículos 3 e 4. O filho pródigo, em Lucas capítulo 15, versículo 17. Então, isso é o que acontece com aqueles que não confessam. Às vezes a gente está se justificando igual Adão, igual Eva, só se explicando. Estamos nos explicando. Deus faz uma pergunta, nós estamos nos explicando, mas não reconhecemos. Eu errei.
eu pequei. Agora vamos para a segunda parte do versículo de Provérbios 28:13. Vamos voltar lá para a segunda parte do versículo de Provérbios 28:13, que diz o seguinte, 28:13 de Provérbios, a segunda parte, diz assim: mas o que confessa e deixa, essa é a parte que eu quero, mas o que confessa e deixa. Confessar aqui é declarar, é contar. É interessante que a palavra confessar, ela pode ser usada também na tradução de dizer: bendiz ao Senhor, louve ao Senhor, declare ao Senhor que Ele é todo-poderoso. Só que aqui é uma declaração do nosso erro. Eu errei, Senhor. Eu errei. Eu errei. E como é que eu posso ver isso? Essa questão de confessar. Exemplo disso. Vamos ver? Salmo 51. Mais uma vez aí no Salmo, só que agora no 51. Salmo 51, versículo de número 1 a 3. Olha o que diz o Salmo 51, do 1 a 3. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O salmista, ele reconhece, ele está confessando a Deus o seu pecado. Pequei. Eu pequei. Senhor, eu pequei. Olha o que diz o Salmo de número 32 agora. Agora o versículo de número 5. Salmo 32, versículo de número 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Olha o que Deus faz. Deus perdoa. Deus é o Deus que perdoa. Então aqui nós precisamos confessar e deixar. Precisamos confessar e deixar. Mas para confessar, eu preciso reconhecer que eu pequei. Porque se eu não reconhecer que eu pequei, eu não vou confessar. E aí eu tenho mais um texto aqui, mais alguns textos aqui. Olha o que diz, vou colocar na tela para você, nesse momento. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 12, versículo de número 8 a 13. Segundo Samuel 12, de 8 a 13 diz assim: e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá, se isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu, para que te seja por mulher. Versículo 11. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal contra ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e a darei a teu próximo, a qual se deitará com tuas mulheres perante esse sol. Versículo 12. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Aí o versículo 13. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Ou seja, Deus está usando de misericórdia com Davi, mas Davi está reconhecendo o seu pecado. Davi está confessando o seu pecado. Davi diz, eu pequei, eu errei. Vamos ver mais uma vez? Salmo 51. Mais uma vez o 51, só que agora o versículo de número 1 apenas. 51, 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Versículo 4.
contra ti somente pequei e fiz o que os teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Ou seja, Davi diz, tudo que vier contra mim, eu mereço. O problema todo é que quando eu erro, eu estou preocupado com o que vai acontecer comigo e não com quem eu ofendi, que foi Deus. É isso que Adão está fazendo no texto de Gênesis capítulo de número 3, a partir do versículo de número 8, e Eva também. A preocupação é, o que vai acontecer agora? Não, a preocupação é, eu ofendi a Deus, eu pequei contra Deus, eu desagradei a Deus, eu deixei de temer a Deus. Essa é a preocupação. E aí nós vemos também a relação disso em Lucas. Lucas, capítulo de número 15, mais uma vez. Lucas 15, versículo de número 18 e 19. Olha o que diz. Ele toma uma decisão. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi-lhe, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Olha a confissão. Olha o reconhecimento do pecado. Versículo 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. O filho pródigo aqui, Jesus contando essa parábola, deixa claro o seguinte, ele não está preocupado com o que vai acontecer com ele. Ele está preocupado que ele pecou. O que vai acontecer é uma consequência que ele não tem como fugir dela, caso viesse a acontecer. Mas a questão é, eu pequei. Então ele confessa. Ele reconhece e ele confessa. Ele reconhece e ele confessa. E aí nós voltamos para a última parte do versículo de Provérbios 28, 13, que diz o seguinte. Eu quero colocar na tela, poderia falar aqui, mas deixa eu colocar na tela para você. Versículo 13, o finalzinho diz assim, alcançará misericórdia. Vamos falar o versículo completo? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então é a última parte, alcançará misericórdia. Quando você não se preocupa com você, eu não me preocupo comigo, mas eu me preocupo com o que eu fiz contra Deus, brota no meu coração um arrependimento sincero. Sincero. E aí eu faço como Davi. Eu reconheço. Eu faço como filho pródigo. Eu reconheço e eu confesso. Davi reconhece e confessa. Agora, se eu faço como Adão e Eva a princípio, que apenas se justificaram, de certa forma, mas não há um reconhecimento do jeito que era para ser, uma oportunidade. Várias vezes na Bíblia nós temos casos onde é perguntado justamente um confronto, às vezes Deus usando até alguém humanamente para perguntar e a pessoa ela não reconhece que errou. Não reconhece que pecou. E isso traz só consequência. Lembra de Caim? Onde está teu irmão? Não sei. Sou guardador do meu irmão? Deus também confronta Saul por meio de Samuel. Ele também não reconhece que errou. Deus quer que eu e você venhamos reconhecer que nós erramos. Aí, essa parte aqui, alcançará misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é compaixão por amor. Misericórdia é aquilo que nós merecíamos. Davi merecia morrer, mas Deus não deu para ele o que ele merecia, porque ele usa o quê? De compaixão. E essa compaixão é fruto do amor de Deus. Então, é o que eu mereço, mas Deus não me dá. Já a graça é o que eu não mereço e Deus me dá. Então, uma está sempre ligada na outra. Lamentação 3:22 diz que as misericórdias do Senhor, a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. Todo dia tem uma renovação de misericórdia para a minha vida e para a sua vida. E por que vamos viver escondidos de Deus? Por que vamos viver escondidos de Deus? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso confessar. Vamos lá? Novo Testamento, primeira epístola de João, capítulo de número 1, versículo de número 9. Olha o que diz o texto para nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Quando eu confesso, eu alcanço misericórdia. Está aí o texto bem claro. Eu preciso confessar. Eu preciso dizer, Deus, eu pequei, como disse Davi. Eu errei. Eu fiz o que não era agradável ao Senhor. Eu andei por caminhos que não são os teus caminhos. Eu não fiz a tua vontade, eu fiz a minha vontade. Senhor, me perdoa. Olha para mim com teu olhar de compaixão, de misericórdia. E Deus certamente vai perdoar. Certamente Deus vai fazer algo em relação a isso tudo. Porque o nosso Deus é grande em misericórdia. A vontade dele é que nenhum de nós pereça, se perca. Mas para isso eu preciso confessar. Reconhecer o meu pecado. Não encobrir o meu pecado. A minha transgressão. E às vezes a gente fala de pecado assim, a pessoa pensa logo, mas é um pecado de quê? É um pecado na área da prostituição, é um pecado na área do adultério. Não, negligências nossas. Palavras que nós falamos que não deveríamos falar. Pensamentos que pensamos acerca das outras pessoas que não deveríamos pensar. Tudo isso, de pouco a pouco, vai minando e vai comprometendo a nossa comunhão com Deus. E quando vemos que não estamos vivendo escondidos, não que Deus não esteja nos vendo, mas somos nós que nos sentimos culpados de tal forma que não conseguimos nos relacionar com Deus. Chegou a hora de eu e você reconhecer, eu errei, Senhor. Eu pequei. Às vezes Deus quer que você faça alguma coisa de uma maneira e você cismou que tem que fazer de outro jeito. E você quer fazer do seu jeito, da sua forma. Isso também é um erro, isso também é um pecado. Deus está dizendo, eu quero desse jeito. Mário Luna, não, Senhor, eu acho que esse jeito aqui é o jeito melhor. E Deus está dizendo, não, eu não quero assim, eu quero assim. Chegou a hora de reconhecermos as nossas faltas, as nossas falhas. Eu não estou falando só do pecado na área sexual, estou falando do pecado em todas as partes, em todas as áreas, de todas as formas. Então está na hora de fazermos um exame, um autoexame em nós mesmos. Senhor, aonde é que eu tenho errado? E fazer como o salmista aqui, Salmo 139, no versículo de número 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Olha o 24. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Chegou a hora de fazermos essa oração. Sonda-me, ó Deus. Tu conheces o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Me mostra, Senhor, se eu tenho andado por caminhos que não são os teus caminhos, se eu tenho feito coisas que não são de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer. Eu preciso disso, você precisa. Nós temos que reconhecer isso diante de Deus, meus irmãos. Se nós não reconhecermos, a nossa comunhão com Ele vai ficar comprometida. Eu preciso reconhecer isso, você precisa reconhecer isso. E eu quero concluir essa mensagem de hoje falando com você sobre o seguinte: o pecado nos separa de Deus. E aqui não é só o pecado sexual, é qualquer tipo de pecado que não é confessado, que não são confessados. Nós cismamos de fazer de um jeito que Deus já falou, não é desse jeito, não é dessa forma. Eu quero colocar mais um texto aqui. Isaías, capítulo de número 59. Isaías, capítulo de número 59. Muito conhecido esse texto. Isaías 59, versículos 1 e 2. Diz o seguinte, 59, 1 e 2. Você pode conferir aí na sua Bíblia. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão. Mas as vossas iniquidades... Deixa eu colocar aqui novamente. Vamos lá. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Isaías 59, 1, agora o 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos não ouça. Ou seja,
É as nossas atitudes que impossibilita Deus de nos ouvir. É as nossas atitudes que nos impossibilita de Deus ter comunhão conosco. Deus quer comunhão conosco, mas o pecado que nós cometemos coloca uma barreira para que isso não venha acontecer. Igual Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 8, que foi justamente o texto inicial que eu li para vocês. Gênesis capítulo 3, versículo de número 8, diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Adão e Eva tiveram que se esconder. Então, quando nós pecamos, há algo que faz com que nós venhamos estar longe de Deus, separado de Deus. Agora, por que viver escondido de Deus, sem comunhão com Deus, quando Ele providenciou um lugar de comunhão com Ele? Veja, separado, 3:21. Olha o que o texto diz. 3:21. Na verdade, 3:23. Tá? 3:23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Agora ele está afastado. É claro que Deus tem um plano e Deus vai se revelando para trazer o homem de volta. Mas aí quando nós chegamos na primeira epístola de João, olha o que o texto diz. Mais uma vez a primeira epístola de João. Só que agora no capítulo de número 2, no versículo de número 1 e 2. Essa é a mensagem final do Senhor para nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Se eu voltar com vocês aqui em Gênesis, no capítulo de número 3, e vir aqui com vocês no versículo de número 21 agora, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e o vestiu. Um animal foi morto para cobrir ali o pecado que Adão e Eva haviam cometido. Sem sangue não há remissão de pecados. Só que era um crédito antecipado, porque o sangue que perdoa pecado não é sangue de animal, é o sangue de Jesus. E aí quando nós chegamos em 1 João, no capítulo de número 2, no versículo de número 2 diz: E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E eu encerro aqui. Por que estamos, como diz aqui, por que estáis escondidos? Por que andamos escondidos de Deus? Porque às vezes não estamos cumprindo aquilo que Ele quer que venhamos cumprir. Ou porque estamos entregues a uma vida de pecado. Ou porque achamos que uma coisa ou outra não faz muita diferença. Chegou a hora de reconhecermos nosso pecado, nos arrependermos do nosso pecado, confessarmos o nosso pecado para que haja restauração da nossa comunhão com Deus. Que haja restauração da comunhão com Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu quero fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Tu não nos fez para viver escondidos. Então eu clamo ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor tome a nossa vida, que possamos fazer como no Salmo 139, no versículo 23 e 24, se não me falha a memória, aonde o salmista pede para que o Senhor venha sondar caminhos, pensamentos e ver se há algum caminho mau para guiar ele pelo caminho eterno. Nos guia pelo caminho eterno, nos dá um discernimento do que temos feito, que tem comprometido a nossa comunhão contigo. Não podemos viver escondidos, não podemos viver com medo. Nos ajuda, Senhor, tem misericórdia de nós.
Se tem alguém que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador e está assistindo essa mensagem, que ele possa levantar suas duas mãos para o Senhor, confessar o Senhor como único e suficiente Salvador e procurar uma igreja evangélica mais próxima da sua casa para poder, Senhor, passar a te servir, estando em comunhão naquele lugar, sendo pastoreado, Senhor. Eu entrego tudo nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha tomar o primeiro lugar à frente, Senhor. E que não venhamos viver escondidos da tua presença, porque não temos para onde ir. Ó Deus querido, não podemos fugir de ti. Não podemos, Senhor. Que o pecado não faça mais separação. Que possamos todos os dias falar: Pai querido, que o Senhor conhece o nosso caminho, os nossos pensamentos, e se há algum caminho mau, muda, Senhor. Muda, Senhor. Muda, Senhor, a situação, porque o Senhor quer que tenhamos comunhão e tenhamos vida e vida com abundância, em nome de Jesus. Deus seja louvado, Deus seja glorificado, que essa mensagem possa falar ao seu e ao meu coração de uma forma mais profunda. Assista novamente se for necessário, medite, anote, faça as devidas anotações. Eu tenho certeza que será edificante primeiro para a sua vida, mas também será edificante para a vida de outras pessoas. E talvez você também queira se aprofundar um pouco mais na palavra, aprender um pouco mais da palavra, estar mais em contato com a palavra, e às vezes você diz: pastor, eu não tenho tempo, eu não sei por onde começar, eu não entendo o que eu leio. Então, preste atenção. Curso online, como facilitar meu estudo da Bíblia. Então eu quero colocar para você aqui o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Basta você clicar no link que está aqui na descrição, no comentário afixado, e também o link que está nos vídeos de recomendação. Você vai vir para essa tela, você vai descer a tela, vai ler o que está escrito aqui e você vai conhecer todo o conteúdo. Tem o módulo 1 com a apresentação do curso, o módulo 2 entendendo o que é a Bíblia, a origem da Bíblia, o propósito da Bíblia, módulo 3, descobrindo a estrutura da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, módulo 4, obstáculos para não estudarmos a Bíblia, não sei por onde começar, tédio no estudo bíblico, não sou inteligente o suficiente, falta de tempo, módulo 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia, módulo 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia, módulo 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Por onde eu começo? Inspeção, escolha do texto, observação, que é a comparação de versões, ler o texto numa versão, ler o texto em outra versão, interpretação, o que significa esse texto, correlação, o que eu entendi aqui, o que a Bíblia fala em outras partes sobre isso, ou também nos comentários. Será que eu entendi correto? Vou pesquisar nos comentários para saber. E a aplicação, como isso aplica a mim? E o módulo 8, facilitando meu estudo da Bíblia através de métodos. O método das 3 perguntas, o método sintético, que é uma síntese, tá? Do que está ali sendo falado, o método analítico, que é analisar as palavras, as expressões, estudo bíblico tópico, que é o tema, estudo bíblico biográfico, a vida de um personagem, estudo bíblico doutrinário, que é uma doutrina, estudo bíblico devocional. No módulo 9, eu ensino para você, aí eu trago a conclusão e como gerar o seu certificado. Além disso, tem depoimento dos alunos, que são alunos que pertencem aqui ao canal, tem o certificado de conclusão, são mais de 20 horas de curso. E para ajudar você, o aplicativo Minha Bíblia, onde você vai instalar no seu celular, e eu te ensino como instalar, como usar, aonde tem versões da Bíblia, tem para você também comentários e dicionário. Só que você só tem acesso a esse aplicativo se você comprar o curso. Se você não adquirir, não tem como ter acesso a esse aplicativo com todas essas instruções. O aplicativo é gratuito, você pode procurar aí na loja de aplicativo por esse nome aqui, ó, My Bible. Só que você vai instalar, mas você não vai ter a configuração, você não vai ter o passo a passo do estudo. Então, eu te recomendo adquirir o curso. E garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Link na descrição, comentário fixado e nos vídeos de recomendação. Como facilitar o meu estudo da Bíblia. Então você tem aí como facilitar o meu estudo da Bíblia. O link está aqui na descrição, também está no comentário afixado e vai entrar vídeo de recomendação, tem um linkzinho também. Você pode clicar, você pode adquirir.
Receba nesse momento a bênção apostólica e até o próximo programa. Entendes tu o que lês? Vamos lá! Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!